já. Esta conferência será gravada agora. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos presentes. Eu me chamo Marcelo Leme, sou sócio fundador da Moraes Leme Consultoria desde 1996, atuando com estruturação de negócios para empresas que queiram expandir os negócios, sejam em nível nacional ou internacional, ou receber investidores estrangeiros aqui no Brasil. Hoje, a oportunidade aí que eu trago para vocês é sobre o ESG, esse tema tão falado e tão discutido, principalmente durante o ano de 2020, por conta da pandemia que a gente teve, mas esse tema já vinha aí de longas datas internacionalmente sendo falado. Então, hoje eu trago aí para vocês alguns highlights, alguns pontos específicos de quais as oportunidades e o que os empresários, de fato, devem se atentar durante esse ano de 2021. Né? Então, para dar andamento aqui, Daniel, eu estou dando... Espera aí. Só ver só como é que avança aqui. Você sabe, Daniel? Agora foi. Vocês estão vendo aí? Sim. Daniel? Tá. Sim. Então, só para contextualizar, para todo mundo estar na mesma página, o E do Environmental, o S do Social, o G do Governance, são as questões ambiental, social e de governança aqui no Brasil. Esse tema veio inicialmente na época do ano 2000, quando o General Report Initiative, a instituição que cuida dos relatórios de sustentabilidade, veio para o Brasil e ficou instituída dentro do IBGC, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Tivemos a oportunidade de fazer parte. Começou-se a falar sobre as questões de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, depois responsabilidade socioambiental e atualmente o ESG. Né? Então, esse tema já vem no Brasil desde os anos 2000 bastante fortemente rechaçado e as empresas tendo que ter essa atenção. Né? O governo, algumas licitações, para quem faz parte, eu já teve a oportunidade de trabalhar, de 2010 para cá, estão super criteriosas com o tema, ou seja, de fato, o empresariado que não tem ou não comprova, de fato, que tem a questão da sustentabilidade ou do ESG, fica complicado participar de algum tipo de licitação. Como o tempo é muito pequeno, então não dá para falar toda a contextualização. Então, já pulo aí para alguns eventos que foram bastante específicos. Primeiro, a gente teve o Business Roundtable de 2019, um encontro mundial, um encontro nos Estados Unidos com 181 empresas, as big americanas, que se reúnem para tratar das novas diretrizes. E em 2019, antes da nossa pandemia, em agosto de 2019, eles já trataram que todos os investimentos e tudo que as empresas iriam seguir a partir daquela data, que tivesse um capitalismo mais responsável, que as empresas enxergassem mais o ESG como forma sustentável de lidar os seus negócios e de uma forma mais transparente frente a todos os stakeholders que são as partes envolvidas. Né? Então, isso veio só a confirmar no Fórum Davos, janeiro de 2020, pela primeira vez mostrando a questão de um capitalismo de stakeholders, ou seja, um capitalismo que enxerga uma questão de fato que todas as partes envolvidas devem se relacionar e devem mostrar isso de uma forma que cada vez mais as empresas se rentabilizem com isso. E pela primeira vez em 2020, inclusive, o Fórum Davos, que traz as tendências para o ano de 2020, pela primeira vez, mais de 50% das tendências abarcaram o tema da sustentabilidade e o tema do ESG.
Esse ano também só veio para confirmar, o Fórum Davos desse ano, como tema o Great Reset, justamente para mostrar, resetar, digamos assim, todas as condutas empresariais, né? Aqui eu trago um pouco para mostrar para vocês o quanto de dinheiro, né, envolve essa questão dos investimentos em ESG. 30 trilhões, isso base julho de 2019. Atualmente, esse número encontra-se em 42 trilhões, para vocês terem uma ideia. Então, é bastante dinheiro envolvido, bastante oportunidade envolvida, e as empresas cada vez mais buscam oportunidades de negócio atreladas à sustentabilidade, atreladas ao ESG, porque acabam tendo uma rentabilidade maior. Eu não vou conseguir entrar muito a fundo nas questões dos green bonds, mas nada mais são do que títulos verdes, né? Então, nesse slide, vocês conseguem ter uma noção aproximada de como é que está ou como se comporta esses títulos verdes em termos de rentabilidade. Isso é em nível mundial. O Brasil ainda está muito recente, o Brasil teve aí a sua primeira emissão faz 2 anos aproximadamente, então ainda está engatinhando muito. Final do ano passado, os últimos 6 meses, a contados de agora, fevereiro de 2021, para aproximadamente setembro de 2020, muito se avançou aqui no Brasil relacionado a isso, mas existem grandes tendências para que esses títulos cada vez mais sejam diversificados e sejam cada vez mais abertos ao mercado para negociação, tá? Então, são títulos, qual é a vantagem de um título verde? É ter uma transparência maior. Então, se você aporta, se você, empresário, quer emitir green bonds, você tem que seguir uma série de requisitos perante a B3 e dar maior visibilidade de quais são os investimentos e o que você está gastando com o dinheiro que está sendo captado em termos de B3, tá? Mercado de ações. Mas aí, obviamente, pelo tempo, não dá para a gente entrar muito em detalhes nisso. Bom, quando a gente fala de governança, o que basicamente alguns tópicos, obviamente não são somente esses, mas alguns tópicos principais que efetivamente eu trago aí a vocês que devem ter olhos maiores. Primeiro deles, o engajamento com todas as partes interessadas, ou seja, se o gestor, seja um conselho de administração para as empresas sociedade anônima ou o próprio presidente da empresa para as sociedades de responsabilidade limitada, de capital fechado, que não conseguem conversar ou não conseguem trazer, seja fornecedor ou cliente, ou uma comunidade que conversa, ou todas as partes que se correlacionam com o negócio, não conseguem trazer para dentro da empresa, em termos de para trazer discussões que possam interessar a todos, esse empresário, infelizmente, ele está fadado ao insucesso, né? Então, o engajamento dos stakeholders cada vez mais mostra como uma oportunidade, ao implementar governança corporativa, toda uma base e toda uma transparência ao conduzir os seus negócios, trazendo aí uma maior lucratividade. Então, é saber comunicar. Como é que um empresário, quando tem uma ação ou pratica algum ato, como que ele comunica isso? Até porque hoje em dia as nossas mídias sociais são absolutamente rápidas no que diz respeito a algum comunicado errôneo que é dado. Então, exemplos do lado positivo, que às vezes não pode ser tão positivo, pode ter algum tipo de controvérsia, é a Magazine Luiza, quando ela comunicou que só contrataria pessoas negras para determinadas áreas da empresa, etc. e tal. Isso acabou, a forma com que ela comunicou foi uma forma equivocada. Então, isso trouxe aí turbulências no mercado. Ou mesmo o dono do Madeiro, o Dursk, quando dá um depoimento no início do ano passado, comentando sobre o Covid, que infelizmente daí para as pessoas que morrem, um comunicado absolutamente infame, diminuiu 50% do volume de vendas de clientes do Madeira, né? Então,
tem que se tomar muito cuidado com a comunicação e, obviamente, todas as questões atinentes a práticas anticorrupção de funcionários, ou seja, a governança na empresa, dentre os aspectos do ESG, ela vem para pautar e vem para mostrar para os empresários uma melhor gestão, que não tem a ver com ações isoladas de sustentabilidade. Não. O ESG em si, ele é um modelo de gestão que tem que ser incorporado na empresa. A parte social, o que mais tem demonstrado hoje, o que mais tem preocupado os empresários é a questão da diversidade, da equidade, inclusive nos conselhos de administração. Essa é uma nova tendência. Essa nova tendência tem de 3 meses para cá, mostrando essa preocupação e mostrando o quão importante é ter essa diversidade nos conselhos de administração, não só em termos de gênero, mas gênero e raça e opção sexual, mas em termos de conhecimento. Às vezes é importante ter gerações diferentes dentro da empresa, justamente tendo em vista a questão da mudança de tecnologia e mudança de mercado drástica e outras opções de se trabalhar. Então, essa diversidade dentro dos conselhos da própria empresa passa a ser de extrema importância, né? Então, aí você tem aí, na parte social, tem muito empresário que acha que só fazer o trabalho social já está pautado nas melhores condicionantes ou nos melhores KPIs do que diz do S e do SG, e não é verdade, né? Os trabalhos sociais, muitas das vezes, eles não incorporam na implementação do ESG. Então, isso isso não é uma verdade, né? E aí, obviamente, você tem todas as políticas de recursos humanos atreladas a um melhor código de conduta, ética, valores e políticas internas, que isso tudo muito bem tem que estar implementado dentro da empresa, que linka com o G da governança, que linka com as práticas anticorrupção e todo um programa de integridade que tem que ser apresentado dentro da empresa. E, por fim, aí as práticas ambientais, as mudanças climáticas, o sistema de gestão ambiental, a questão da logística reversa, do berço ao túmulo, ou seja, de como que a empresa consegue, desde da produção ou a importação de uma matéria-prima, ou como que ela consegue produzir tudo isso, qual é o descarte que ela dá, ou como que o consumidor final descarta esse produto, e aí você tem política nacional de resíduos sólidos, você tem uma série de condicionantes que têm que ser observadas, que agora não dá tempo da gente falar muito a fio sobre isso. Bom, as questões dos desafios. O que são desafios quando a gente fala do ESG ou quando, antes da pandemia, se falava nos desafios do ESG e depois da pandemia, como é que isso pautou, né? Será que esse dinheiro investido em ESG ele traz rentabilidade, é um investimento de muito a longo prazo, é curto prazo, enfim? Como é que isso se pauta? Tem um estudo da McKinsey, que ele está, inclusive, no Google, que mostra os empresários. Foi feita uma pesquisa de 2009 a 2019, de todo mundo que injetou capital para as políticas e práticas de sustentabilidade. Ainda nem se falava em ESG, que o empresário achava que em até 10 anos era o ROI, ou seja, o retorno desse investimento, se frustrou. Se frustrou no ponto positivo. Por quê? Porque retornou o capital em, no máximo, 5 anos, né? Então, se comprovou que todos os investimentos relacionados ao ESG, a rentabilidade é maior do que o estipulado e em um menor prazo. O que a gente percebe também que muitas empresas têm ações isoladas, ou só uma política ambiental, ou só um assunto de filantropia, ou só um projeto social e um desenho específico, por exemplo, de conselho ligado à governança e já se diz empresa com critério em ESG. Então, essas ações em separados, elas não trazem uma segurança que sejam investidores ou seja um projeto de M&A requer para essas empresas. Envolve as questões de custo, porque
ainda com uma cultura muito retrógrada e um pensamento muito retrógrado, mencionando que é muito custo para as empresas implementar, e a gente prova que esse custo é rapidamente amortizado para as empresas. As empresas não olham isso como uma gestão de risco, elas não enxergam como isso, como gestão de risco. Então, a pandemia trouxe isso para o conselho de administração, para cada vez mais isso pautar na mesa dos conselheiros, e, obviamente, toda a licença de operar. Por que eu coloquei entre aspas? Que hoje em dia, não só governo, não só sociedade, não só o terceiro setor, consumidor, fornecedor e investidor olham para ver se a empresa tem ou não critério de ESG, ou seja, se ela pode operar, se ela consegue dar uma visibilidade maior, né? Ou seja, até para denegrir alguns tipos de tratativas comerciais que a empresa às vezes não pode participar por conta de não comprovar que tem tais políticas. São alguns desafios que vêm do segundo semestre para o início desse ano, mas ainda a gente vai falar rapidamente sobre o que esperar de 2021. Benefícios ao implementar o ESG de fato, lucro. Então, as empresas elas integram isso dentro tecnologias novas, um processo de inovação que é intrinsecamente ligado ao core business da empresa, ou até abre para core business diferenciados no que diz respeito ao principal, e traz hoje em dia pessoas ou entram em incubadoras, isso é muito comum atualmente, para trazer novas tecnologias. Então, isso tem a ver com as questões do ESG, que está absolutamente ligados. A questão de retenção de talentos, os funcionários hoje não querem mais trabalhar em empresas, por exemplo, que não deixam trabalhar em casa, ou que, no mínimo, têm um sistema híbrido. Eu vou trazer um dado factível sobre isso também, e que esses talentos que sejam valorizados como seres humanos e não como números. Então, isso cada vez mais tem sido um potencial onde você agrega valor para a empresa, porque o funcionário passa a trabalhar com um maior prazer e tem aí uma maior produtividade. Tudo isso comprovado. Redução dos incidentes ambientais, aumenta a produtividade, diminui custos operacionais. Como diminui custos operacionais? Você tem um indicador, que é o FAP, o Fator Acidentário Previdenciário, que as empresas pagam de 0,5% a 2%, dependendo da empresa, e quando você implementa ESG, isso sobre a folha de pagamento. Então, quando você implementa ESG, você diminui o índice de absenteísmo drasticamente, e isso, esse enorme custo que tem para a Previdência, para o INSS, você acaba reduzindo isso drasticamente. Esse é apenas um exemplo que eu estou dando para vocês. Tá? A questão da valorização da marca, Nizam Guanais, em setembro do ano passado, salvo engano, eu vi uma reportagem dele, uma entrevista dele na CNN, comentando que das empresas que, obviamente, durante a pandemia se mostraram de braços abertos, se tiveram condutas sociais, ou até, às vezes, mudando o core business, serão muito bem lembradas, e por estudos que ele mesmo, Nizam, realizou, serão lembradas nos próximos 10 anos. Então, portanto, isso você valoriza o goodwill, ou seja, você valoriza o ativo intangível dessa marca e é lembrada com os consumidores, você aumenta aí toda uma receptividade para novos stakeholders para conversar com essa marca. Facilidade na implementação de novos projetos, eu menciono no sentido de, a partir do momento que você implementa a governança e tem todo um critério com maior transparência e maior definição de quem são os atores, obviamente isso, para implementar os projetos, acaba facilitando. E a matriz de risco, que eu digo, é uma matriz de risco com critério, com materialidade, aonde cada um dos departamentos da empresa devem ter isso para mapear todos esses KPIs e conduzir isso de uma forma que cada vez mais atinjam o lucro e
essa matriz de risco por departamento, ela deve efetivamente ser comprovada. Já estou terminando, Daniel. Alguns cases de sucesso, Natura, XP e Syngenta, que eu não vou entrar muito em detalhes. A agenda responsável para 2021, o empresário deve se olhar e perguntar qual é o core business dele, se valeria a pena ter um processo de fusão e aquisição, venda ou não do ativo dele, qual é o impacto de terceiros, efetivamente, que esse empresário deve ter, cuidar da sua gestão de risco, ter um impacto positivo da marca, trazer para que todos os líderes, numa situação top-down, venha mostrar para a empresa em si que todos esses líderes eles conduzem de uma forma melhor todo esse processo, valorização das pessoas e cuidado, obviamente, para esse anywhere office, né? Não home office, saber aonde o empresário está trabalhando, onde um diretor, onde os funcionários, por conta aí de toda uma política que deve ser seguida, seja de lei geral de proteção de dados, de compliance, que é atrelada à própria governança. E, por fim, esse é o último slide, quais são as tendências para 2021? Projetos de fusão e aquisição junto aos fundos de private equity. A grande maioria, mais do que 90%, que a gente está acostumado a conversar, passam a olhar os ativos e passam a olhar as empresas que tenham implementado já o ESG para aportar capital. Investidores que antigamente olhavam EBITDA e olhavam faturamento antes nas empresas, estão como frente inicial, olhando se a empresa tem ou não o ESG, né? O recado de 2020 que a gente teve com a pandemia trouxe aí uma mudança drástica ao longo do ano passado e esperemos que os empresários tenham acordado para isso, para ou alterar ou não o seu negócio principal. Então, o ano passado trouxe com todo esse arcabouço de mudanças de comportamento do consumidor e do cliente final, o que o empresário tem que trazer, o que o empresário tem que estar atento no negócio dele. Teremos mudanças esse ano no formulário de referência por algumas novas regulamentações do Banco Central, no que diz respeito à B3, aonde vão incorporar melhores e maiores critérios do ESG para as empresas, né? As metas dos diretores, quem tem nível C-level, perdão, já passam a ser atreladas a algumas empresas, que a gente já vê isso, atreladas aos KPIs de performance, para quem implementa ou não as questões relacionadas ao ESG. As lideranças elas devem ter uma escuta ativa, ou seja, olhar e entender mais ao funcionário subordinado quais são os desafios, o que esse funcionário precisa. Europa, políticas de importação de outros países para a Europa. Dezembro do ano passado, dezembro de 2020, já foi levado a congresso lá europeu, na Comunidade Europeia, novas diretrizes para a governança do desenvolvimento sustentável. Então, a gente deve ter novidades para esse ano de 2021, pautando aquelas empresas que não comprovarem o ESG, não conseguirão exportar para a Europa. E aqui mais uma reflexão que está mudando de stakeholders, ou seja, a palavra stake, para move holders, ou seja, uma interligação maior de todos os atores frente aos empresários, tá? Aqui, rapidamente, eu deixo aí para vocês tanto indicadores de consumidores, isso dezembro do ano passado, como dá para perceber, é um assunto que os consumidores estão mais atentos. Os investidores, não preciso nem dizer, porque diariamente em jornais a gente percebe isso, e os colaboradores também olhando para as empresas que são sustentáveis para se trabalhar ou não, tá? Para quem está nos ouvindo, deixo aí 1 hora de mentoria para ajudar os empresários e termino a minha fala por aqui, agradecendo aí a presença de todos. Obrigado a todos.